Bom dia. Bom dia. Ok, quase ninguém hoje. É por causa da festa de amanhã, né? Exatamente. Ok, bem. Pronto. Já quase 2 vezes mais alunos entraram. Ok. Vamos continuar investigando todas essas ideias de Cantor / Dedekind sobre conjuntos, cardinalidades e tudo mais. Quero começar com a primeira demonstração, porque o que a gente já viu sobre diagonalização de Cantor foi a segunda demonstração dele que envolveu os reais. A gente viu primeiramente essa ideia que as sequências binárias de 0 e 1 não são contáveis, a coleção delas, o conjunto delas, e não é um conjunto contável. E logo depois a gente traduziu isso para uma maneira meio errada inicialmente sobre o intervalozinho de reais 0 e 1. E o problema lá é que a gente não tomou um certo cuidado com os dígitos, mas a gente viu também como resolver isso, era só uma besteira lá para resolver os possíveis infinitos novinhos ou zerozinhos. Mas essa não foi a primeira demonstração e quero rascunhar um pouco a primeira demonstração dele. E é legal quando você tem um teorema tão impressionante, e também talvez um sinal de quão resistente seria essa ideia nova do mundo, no ponto de, ok, não gostaram desse teorema, dessa demonstração, vou achar outra demonstração. Então aqui a ideia é que a demonstração aqui seria a seguinte: considere um intervalo de reais não trivial, ou seja, não é nem vazio nem singleton, ou seja, o A é menor que B, praticamente isso que significa. Então aqui estou pegando essa linha dos reais, eu vou focar aqui num certo A. Isso morreu? Nossa, morreu mesmo. Ok. Vou pegar um A na linha e um B na linha. E a ideia é demonstrar que esse intervalo fechado não é contável. E como vamos fazer isso? Vamos supor que tem uma sequência aqui que realmente consegue enumerar todos os membros desse conjunto. Então, vamos chamar essa sequência de, sei lá, Cn, uma enumeração do AB. Só que se eu começar assim, parece que eu vou querer demonstrar, achar um absurdo e tudo mais. Talvez seria melhor falar aqui, dada qualquer sequência aqui dentro, então, vamos ver, poderia falar aqui CNN sequência no AB, procuro algum cara aqui, um testemunha, sei lá, um T aqui dentro. Tá o quê? Tá o quê? T igual a sequência. Tá o quê? T igual a sequência. Isso tem até um taipero, né? Porque se ele pertence aqui a um real, com certeza... o quê? Tá imaginando que a sequência ia representar um número. Não, a ideia é que tem uma sequência aqui, certo? Então, alguém aqui é o C0, vamos dizer, o C0 foi esse aqui. O C1, não sei, talvez foi esse cara aqui. O C2, talvez foi aqui. Talvez o C3 foi aqui. Tem uma sequência aqui, certo? Em toda essa coisa. E o meu objetivo é mostrar que esse cara é incontável. Então, no final das contas, o que eu estou procurando? Se olhar nessa abordagem, me dê qualquer sequência lá, qual é o meu dever agora? Achar um cara que está fora dessa sequência. Sim, então se tal que o T não está dentro do conjuntinho, do conjuntinho dos CNs. Ok? Faz sentido? A deveria ser AB, não? Talvez. Esse aqui? Isso. Esse é um B mesmo. Um B. Obrigado, sim. Um B feio. Ok, um B bonito. Aqui seria a ideia, considere que tem uma numeração desse cara, eu vou demonstrar que eu vou achar um absurdo. Aqui a ideia seria me dê qualquer sequência, eu vou produzir um cara que não está nessa sequência. E como falei, quero apenas rascunhar essa ideia. Vamos prestar atenção como vai funcionar.
E vamos precisar lembrar também umas ideias do IDMB sobre os reais. Porque no final das contas, se a gente não lembra o que são os reais, eu não tenho nenhuma chance de falar qualquer coisa concreta aqui. Se minha ideia é apenas que okay, posso somar, tenho inversa, todas essas ideias são válidas para os racionais também. Então, para começar a raciocinar sobre intervalos de reais, sobre reais, eu preciso lembrar o que significam reais e, para quem não lembra, é legal dar uma revisada, certo? Alguém lembra qual é o axioma principal que separa os reais dos racionais? Ninguém lembra disso? Até na forma coração, sem ser muito concreta. Não? Era a completude dos reais, ok? Mas o nome não importa tanto. Era a ideia de várias maneiras equivalentes para demonstrar isso. No coração seria que não tem buracos. E a gente pode pensar que estavam faltando certos limites de uma sequência, ou certos ínfima de uns conjuntos. E a ideia é que estipulamos que nessa coisa não faltam essas coisas. Ou podemos pensar que a gente introduz todos esses limites que estão faltando. Mas sem isso, nada dessa coisa pode fazer sentido, porque parece que estou argumentando que um certo conjunto tem propriedades que eu sei que eu lembro qual é esse conjunto, então estou perdido. Voltando aqui, a ideia seria a seguinte: você pega os dois primeiros caras da sequência. No meu exemplo é o C0 e o C1. E por acaso deu sorte. Vou botar aqui o C3, aqui o C5. Vamos dizer que o C6 ficou aqui. Ok. Botei uns 7 inícios, pelo menos, dessa sequência. Então, eu vou olhar apenas o C0 e o C1. E, por acaso, deu sorte, entre aspas, que o C0 é menor que o C1. Ok? Então, eu vou considerar agora, esse vai ser o meu intervalo zero aqui, que vai ser o AB onde comecei. Eu quero definir um novo intervalo, que vai ser subintervalo dele, que vai ser o C0, C1. Então, praticamente, o que eu vou fazer é esquecer qual númerozinho era esse? Alguém pode me ajudar aqui? Não tem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Vou puxar um pouco o C4 para cá. Ok. Então, o C4 vai acabar sendo esse cara aqui. Okay. Então, o próximo intervalo vai ser o I1. Alguém pode adivinhar o que eu vou fazer depois? Qual vai ser o próximo intervalo aqui no meu exemplo? O 1 e o 2. Não, aqui eu saí. A ideia é que eu quero construir uma cadeia aqui de intervalos, cada um contido no outro, e em cada um os pontinhos finais dele vão ser membros da sequência que eu tenho. Então aqui, praticamente quero esquecer esse cara aqui. Não sei se faz... tá, eu vou apagar e prestem atenção na sequência que está acontecendo. Estou esquecendo esses caras aqui. Esse intervalo aqui não me importa mais. O C0, certo? Então agora o meu intervalo é esse cara aqui. Então já o que eu escrevi lá já está errado. Então o I1 seria esse. Pronto, está certo. O I1 é esse intervalo, ok? De C0 até C1. E agora vou olhar o resto da sequência. Eu posso garantir que a sequência em algum momento vai cair dentro desse intervalo ou não? Ou existe a possibilidade de que ela vai ficar sempre fora dele? Essa pressão para responder. Posso repetir? Sim. Eu peguei só os dois primeiros caras, certo? Esses caras determinam o intervalo. O que eu ia fazer se era nessa ordem aqui? C1, C0? Primeiro cara era esse. Vamos ver aqui o A e aqui o B. Pegaria o C1, C0 nesse caso, certo? Então, eu vou olhar os primeiros dois caras
eu vou pegar o menor deles e o maior deles e vou olhar nesse intervalozinho. Ok, então estou nesse intervalo. E agora a pergunta é, será que por acaso existe possibilidade que toda essa sequência que estou considerando não vai ter nenhum membro nesse intervalo? Pode ser? No meu desenho não aconteceu, aqui já entrou o C4 dentro. Mas quem garanta isso? Talvez seria C0, C1 e depois ficaria toda aqui e aqui, evitando esse intervalo inteiro. Seria possível? Se a sequência pega o mesmo cara toda vez, ela pode ficar fora. Ok, mas se eu estou nessa formulação, seria possível? Não, porque supostamente uma numeração precisa fornecer... Se eu estou nessa, é possível? Pegar o mesmo cara toda vez. Certo, mas aqui quem é o meu alvo? Achar um cara que funciona. Certo. E como vou achar esse cara então, se eu estou nesse caso? Constrói esse cara usando os caras que estão dentro. Como é? Constrói o cara que está fora com os carinhas que estão dentro. O cara que está fora. Ah, certo? O cara que está fora da sequência, está falando? Isso. Sim? Onde vou achar esse cara então? Pela diagonal do... Não, pera, tu está viajando. Olha, eu tenho essa sequência aqui, certo? Eu peguei apenas esse intervalo. E eu estou considerando o caso onde nenhum outro membro dessa sequência, dos próximos, certo? Caiu aqui dentro nesse intervalo. Cadê o T que eu estou procurando? Qualquer um dos que ficou fora. Qualquer um que é? Dos que ficou fora desse intervalo. Não, peraí. Onde pertence esse T que eu estou procurando aqui? No intervalo inicial, no AB. Estou procurando um cara aqui que ele conseguiu escapar da sequência. Onde vou achar esse cara, nesse caso? Dentro desse Dentro? intervalo. Qualquer um cara desse aqui, certo? Sério. Por que estamos perdendo? C0 e C1. Poderia ser o meio do C0, C1, poderia ser um 2/3. Qualquer cara aqui dentro serve como um testemunho aqui. Faz sentido isso? Porque estou trabalhando com a ideia que, ok, sem a sequência toda ficou fora nesse intervalo, o que eu vou fazer? Pego qualquer cara aqui nesse intervalo. Pronto. Faz sentido? Ok. Qual vai ser o próximo intervalo que eu vou fazer? Vou considerar então. Já eliminei o caso onde toda ficou fora. Então tem caras que vão ficar dentro. Certo? Quantos vão ficar dentro aqui? A ideia é que realmente precisam ser infinitos. Se você tem apenas uma quantidade finita aqui dentro, já é resolvido, cara. Pega qualquer cara que não é um desses, que vai ser teu testemunha. Então é garantido que aqui, pelo menos, essa sequência vai gerar dois próximos caras aqui dentro. A observação aqui é essa. Então, qual vai ser o meu próximo intervalo? Eu vou olhar o C2 caiu fora. Joga, não importa. C3 fora. Aham, o C4 está dentro. Então eu sei que vai ser um dos dois que vai formar o próximo intervalo. Beleza, C4 vai ser um dos dois. O C5 estava fora. Aham, o C6 entrou aqui. Qual vai ser o próximo intervalo? C6, C4. C6, C4, ok. E por aí vai. Observem que cada esse intervalo, então, pela construção dele, consegue ser, é garantido que é contido nos outros. E se olhar nas partes esquerdas, eu quero chamar elas de A0, B0, A1, B1, A2, B2. Ou, na verdade, para ficar consistente com esse índice, seria melhor botar... Sim, eu vou botar esse cara de A1 e esse cara de B1. Esse cara vai ser A2, B2 e esse cara vai ser A3, B3. E com essa notação, quem é o A0? Eu apenas estou dando nomes para os dois carinhas nos lados que vão ser convenientes. O A0 seria o A, exatamente. Então, vou apagar isso. Ok. Então, o A0, B0, seria o AB. E agora, o que eu posso afirmar sobre essa sequência aqui? Se isso continuar assim, a gente vai procurar outra sala. Como é? Não estou falando de intervalos, não. Estou falando dos números reais A0, A1, A2, A3. Aqui tem uma sequência. Minha pergunta é o que eu posso afirmar sobre a sequência N, se eu posso afirmar algo.
E o que eu posso afirmar sobre a sequência Bn, se eu posso afirmar algo? A n não é decrescente. Ainda mais. Por que você falou nessa forma tão primitiva? Crescente. É crescente, não é crescente? Pela construção. Eu garanto que esses caras, esqueça os endpoints, certo? Eu quero achar um cara que está estritamente dentro do AB. Os dois próximos caras vão ser estritamente. Não tem como evitar eles, porque senão pega qualquer dentro aí. Você poderia fazer um C0, C4, por exemplo. Ué? Você poderia fazer um intervalo C0, C4. O que eu estou aproveitando aqui é que é uma maneira muito fácil de descrever cada um deles. Você pega os dois primeiros que estão dentro aqui, estritamente dentro aqui, e pega o menor deles para cá, o maior deles para cá, já está no próximo. Então, essa aqui eu sei que o A0 é menor ou igual do A1, desculpa, até menor, do A1, do A2 e por aí vai. E o que eu sei sobre essa? B0 é menor que o B1. Não. Decrescente. Ela é decrescente. Os Bs estão cada vez, certo? Então, praticamente, os intervalos estão praticamente cada vez mais apertados. Então, aqui seria o B0, que é maior do B1, que é maior do B2, e por aí vai. Certo? E o que mais, vamos lembrar um pouco coisas de reais, o que mais posso observar sobre essa sequência aqui? Ela é crescente? Tem um limite? Por que é? O que obrigaria ela a ter um limite? Porque A tem que ser menor que B. Por que o quê? Fale. Porque A tem que ser menor que B. Não. Fala de novo. Por que o quê? O A tem que ser menor que o B. O A. Os A's tem que ser menores que os B's. Senão, Senão, eu não peguei os detalhes das palavras que tu falou. Ele tem que ser menor que o B1. Um segundo. Minha pergunta é, então, Carlos está afirmando que essa coisa aqui deve ter um limite. Tem sequências que não têm limites. Então, precisamos justificar por que essa coisa tem um limite. Qual a ideia, então? Porque quem tem o quê? nunca vai poder ser maior que B. Então, como podemos falar... Agora eu escutei o que tu falou. Como podemos falar, então, a observação aqui de Carlos? Essa sequência é o quê? Cotada superiormente? Ela é cotada, sim, ela é limitada, cotada. Ela tem um upper bound, certo? Ela tem uma cota. Me deu uma cota dela? B, pronto, serve. O B5 serve também? Sim. Também serve. Qualquer um dos B serve, mas eu preciso só uma. Então eu sei que essa aqui é crescente e cotada superiormente. Então ela tem um limite. Propriedade de R$2, isso demonstramos essa coisa, investigamos essa coisa lá. Não temos tempo agora. O que eu posso afirmar sobre essa? Decrescente, cotada inferiormente. Ela é decrescente, ela é cotada inferior. Qual é uma cota inferior dela? O A0, ok? Então, essa coisa aqui tem um limite, certo? E a outra tem um limite também. Então, esses intervalozinhos aqui, andando mais a mais, um belo momento, eu posso pegar aqui o limite delas. Vocês podem sugerir um nome para o limite? Limite de AN vai ser enorme. Vou chamar ele de A infinitinho. Ok? Esse carinha aqui vai ser o A com índice 1 infinitinho. E esse carinha aqui seria o B com índice 1 infinitinho. Ok? E agora vou deixar para vocês finalizar a ideia. Como vocês acham que seria a ideia? E os detalhes para casa, para o Zulip. Se estamos nos reais, isso A infinito nunca vai ser igual a B infinito. Por que não? Peraí, você falou que isso não pode ser igual a isso? Acho que vai ser justamente questão do... Podemos afirmar algo sobre esses dois, mas não algo tão forte. O que eu posso afirmar sobre esses dois? Eles tendem um outro. Como é? Tendem um outro. Tende? São reais. Reais são parados, não vão para lugar nenhum. Não se conhece essa coisa. Aqui é R$1. E esse é R$1. Mas o que eu posso falar sobre esses dois? Não. Eu diria que um é menor que o outro. Quem? A menor que B. O A infinito, está falando?
É menor. Por que não pode ser igual? Como é? Como? A mesma quantidade? Eu não entendi. Para mim tem typero a resposta. Eu perguntei por que não pode ser iguais. Aí você responde a mesma quantidade. Eu não entendo como isso pode ser resposta nisso. Está sempre aumentando. Peraí, eu quero entender o que o senhor está falando. Não era para a resposta. É o que então? Eu não estou entendendo. Tipo, se os infinitos são iguais. Um segundo, esse é apenas um símbolo. Ok, vou botar aqui uma letra grega, pronto, ômega. Que parece até. E a gente vai ver depois porque eu botei ômega. Ok, alfa, ômega, b, ômega. Não são conjuntos, são a, ômega e b, ômega. São apenas dois simbolozinhos. Eu chamei assim o limite da sequência A e assim o limite da sequência B. Não tem membros aqui. A pergunta é, por que nós podemos iguais? Um vai estar sempre aumentando e o outro sempre diminuindo. O que significa? Não, ok, tá. Galera, pode acontecer que eles são iguais. Não tem nenhum motivo para eles não serem iguais. E a ideia é investigar essas possibilidades aqui, é procurar achar o testemunha que ficou fora nos dois casos. Tá entendível esse? Eu acharia testemunha se eles forem iguais. Um segundo. Se por acaso eles são assim, quem vai ser o testemunha? Tá entre eles. A mais B. Quem? Pronto. Pega ele no cara no meio. Ele é um testemunha. Se por acaso eles são iguais, então minha imagem não é assim, está me enganando. Tem um cara aqui que é no mesmo tempo o A ômega e o B ômega. E aqui o B, certo? Quem vai ser o testemunha nesse caso? Bom, A ômega e B ômega estão na sequência. Fazem o quê? Eles estão na sequência. Por quê? Ué, todos os A's estão na sequência. Até o A ômega? Não, você quer usar outra, troca o nome, bota L, U e V. Assim o nome enganou para isso? Não, eles são os limites de uma sequência, a gente conhece sequências cujos limites não fazem parte da sequência, certo? E em geral esses caras não vão acabar fazendo. Então aqui seria para justificar por que até no caso que eles são iguais, serve como testemunha esse carinha. E assim produzimos um cara que está fora do intervalo de reais. A demonstração é bem diferente da diagonalização. A diagonalização é muito mais importante como ideia porque a gente vai ver várias outras demonstrações que tem a cara de diagonalização de Cantor e ela é reaplicada em diversos campos. Então, como demonstração, a diagonalização de Cantor seria muito mais importante. Essa é muito entendível, poderia ser exercício no IDMB. Sim, dúvida? Sim, vamos lá, Danilo. Você pode explicar a ideia de novo mais ou menos, que eu acho que eu não peguei muita coisa. Um segundo. Eu estou no AB, ok? E eu tenho uma sequência aqui. Então tem um cara lá que sempre fala qual é o próximo. Esse. Eu quero garantir que ele esqueceu pelo menos um cara nesse intervalo. Então você vai ser o cara que vai dar para mim a sequência. Vou me dar o primeiro membro. Você vai falar, ok, e esse cara aqui. Vou falar, me dê o segundo, terceiro, quarto, blá, blá. Até que é um momento que você vai falar um cara que é maior que esse. Um belo momento, você tem que falar um cara que é maior que esse, porque se você ficar sempre me enrolando aqui, eu vou falar, tá, então beleza, esse cara você esqueceu. Então é garantido, se esse cara foi o primeiro membro da tua sequência, é garantido que tem um membro da tua sequência que ficou na direita. Isso é aceitável ou não? Não, acho que eu não entendi. Vamos lá. Eu estou procurando, qual é o meu objetivo? Achar um certo tezinho que está aqui, mas não foi acertado pela sequência. Ele escapou de toda a sequência. Você vai fornecer para mim pontinhos da tua sequência. Ok? Eu quero garantir que tem pelo menos um cara aqui dentro que você nunca vai acertar. Então, te pergunto quem é o primeiro cara, vou chamar esse cara de C0. E agora, a primeira observação é que não tem como você sempre ficar todo o resto da tua sequência aqui dentro. Porque se você ficar sempre aqui dentro, eu ganho facilmente. Fala, qualquer um desses caras escapou. Você não pegou nele. Então, com certeza, um belo momento você tem que me dar algum cara nessa parte. Vou pegar esse cara, vou chamar de C1. Pode demorar milhões, pode ser... desculpa. Teu primeiro cara, então, que vai cair aqui, vamos lá, vou chamar de A0, para ficar mais perto lá. Talvez o A0... Não, na verdade, o A0 vai ser realmente o C0. Mas talvez... O B0, que vai ser esse segundo cara que eu vou pegar aqui, talvez
Talvez o C1 ficou aqui, C2, C3, 100 milhões aqui, 100 milhões, C1, pronto. O primeiro que caiu na parte direita, vou chamar esse cara de B0. E agora eu vou ficar fazendo a mesma coisa. Estou esperando você dar os dois próximos caras da sequência que estão estritamente dentro aqui. Se em qualquer momento não consegue, é porque qualquer um desses caras aqui já serve como testemunha que estou procurando. Significa que você ficou, na verdade, esqueceu toda essa parte. Então, já que você não pode esquecer essa parte, eu vou pegar os dois próximos que vão entrar lá e vou considerar como A1 o menor desses dois e como B1 o maior desses dois. E agora, repito o processo. Você não tem como escapar esse intervalo para sempre. Se você escapou todo esse intervalo a partir desse ponto, escolha qualquer um desses caras aqui e já é testemunha. Então, a partir dessa ideia, é construída aqui uma sequência de reais, os ANs, que são cada vez maiores, mas é bounded, porque aqui é um bound. Ninguém deles vai superar o B0. E no outro lado é construída também uma sequência de Bzinhos, de outros reais, que é decrescente. Por motivos de conhecimento anterior, sabemos que essa sequência tem um limite. Ela é crescente e cotada. Essa é decrescente e cotada. Então, ambas têm um certo limite. Vamos chamar esse limite de A ômega, que vai ser por aqui, vamos dizer. Certo? Esse seria o A ômega. E vamos chamar esse limite aqui de B ômega. Caso que esses limites ficaram realmente com uma certa distância entre esses dois, qualquer aqui cara serve como testemunha. Resolvido também. Caso que, na verdade, esses limites ficaram se aproximando das sequências no ponto que o A ômega é o próprio B ômega, eu estou alegando que esse cara vai ser meu testemunha. E fica para vocês verificar que realmente o limite dessa sequencinha aqui não faz parte da própria sequência. Ok? Faz sentido? Que esse carinha serve. Ok. Oi, sim. Teria como fazer, tipo assim, a gente sabe que o intervalo 0 e 1 é fechado, é incontável. Não, sabemos nada disso. Isso que a gente está tentando demonstrar. Não, o 0 e 1 não. Sim, é isso que estamos a demonstrar. Essa é a primeira demonstração de Cantor. Não sabemos nada de incontável. Essa é uma demonstração exatamente disso. A gente acabou de demonstrar que o 0 e 1 é incontável. Ou qualquer A, qualquer B. Certo? Então, isso não vem depois da demonstração que a gente fez. É uma outra demonstração do mesmo teorema, no caso. Aqui. Bem, tem várias maneiras de demonstrar que duas coisas são equinúmeras, dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Enfatizo que a gente não sabe o que é cardinalidade. O que é cardinalidade? A gente não tem um operador que pega conjuntos e retorna certos números cardinais. A gente não tem uma coisa desse tipo. Pega um set e retorna um número cardinal. Podemos considerar que temos isso apenas para conjuntos finitos, onde a gente utiliza como cardinais os naturais, mas por enquanto não temos a ideia de o que seria um cardinal. Mesmo assim, a gente conseguiu definir todas essas relaçõezinhas que comparam, em certo sentido, cardinalidades sem ter cardinalidades como objetos próprios. Mas a gente definiu todas essas coisinhas aqui. A partir de funções foram definidas todas essas. E eu deixei para vocês investigar certas coisas. Eu buguei na atualização do site, foi atualizado apenas hoje. Não vou dar respostas para algumas coisas. Vocês precisam pensar nessas. Por exemplo, o que seria, como se comparariam as quantidades as cardinalidades desses conjuntos aqui. Se eu tenho S para os reais, se eu tenho, sei lá, os reais para os reais, se eu tenho os reais para os naturais. Obviamente, todos esses conjuntos são infinitos, mas faz sentido tentar ver se eles estão da mesma cardinalidade e como eles comparam, certo? Uma outra coisa que tinha deixado para vocês, e isso ficou dentro da última aula, é comparar a cardinalidade do quadradinho, todo esse cara aqui, nos reais, certo? Esse é um quadrado de, vamos dizer, 0, 1, 0, 1 aqui, com apenas a linha. Ok? E o cubo
e o cubo n-dimensional e tudo mais, para ver se esses conjuntos conseguem ser maiores. Tentamos pra caramba, se a gente não achou, a gente também não conseguiu refutar as coordenadas. Ok. Vamos voltar então nisso um pouco mais para frente. Mas essa foi atribuída na hora certa para atacar. O importante é isso, tá certo? O importante não é achar isso. Se gastou suficientemente tempo tentando demonstrar isso, é o que precisamos. E sobre essas coisas seria legal também, mas eu só botei hoje aparentemente. Quero mostrar uma coisa. Vamos dizer que meu objetivo aqui é mostrar que os naturais são menores ou iguais que os racionais. Qual seria a maneira óbvia de fazer isso? A gente sabe que eles são iguais, equinuméricos. Sim, mas agora quero entrar no modo onde estou procurando, para essa coisa, estou procurando injetivas. Para essa coisa, estou procurando bijetivas. Okay? Então, aqui meu objetivo é achar uma injetiva de naturais para racionais. Qual seria a óbvia opção? Não. Esses são os naturais e esses são os racionais. Quero uma injetiva dos naturais para os racionais. Eu não sei como você falaria a função. Tipo, o natural vai para o racional. Para qual racional? O para... Ok, então esse é o casting que a gente já conheceu várias vezes, certo? Eu vou injetar cada natural no seu correspondente racional, onde eu poderia falar que, se eu considerar eles como frações, o n vai, sei lá, para o n sobre 1, ok? É a coisa trivial, onde em sintaxe influenciada por C seria um casting de tipo rat de n. A gente poderia escrever assim: torne o n que recebeu como racional e retorne esse racional. Nada interessante aqui. O que eu poderia fazer aqui? Do lado contrário. Se eu quero criar uma injetiva dos racionais para os naturais. A gente já viu uma resposta aqui? Qual seria? Sim? N sobre 1 para N. Oh? N sobre 1 para N. N sobre 1 para... Não, porque assim você vai esquecer todos os racionais que não são inteiros. Não negativos. Racionais. 1 sobre 2, tu esqueceu, certo? A gente precisa injetar esses caras, botar esses caras dentro do N sem colisões. Sim? O racional A sobre B e eu mando A vezes B. Você vai mandar no A vezes B. Funcionaria isso? Eu não vejo exceções. Tu não vês o quê? Ela é injetiva, não sei se é sobrejetiva. Ela é injetiva? Português. Vamos esquecer os negativos. Não, vamos esquecer os negativos. Não, vamos brigar um pouco. Carlos, você que está falando injetiva. 8 sobre 1 vai ser igual a 2 sobre 4. Pronto, certo? Para cada númerozinho que dá para quebrar várias maneiras de produto, você vai ter outros racionais caindo na mesma... Ok? Precisamos de outra ideia? A gente sabe embutir os racionais nos inteiros? Os racionais? Não. Os desafios seriam embutir aqueles que intuitivamente parecem maiores, mesmo que não são. A gente já descobriu que todos eles são iguais. Embutir eles de uma maneira injetiva é algo que parece intuitivamente menor. Porque parece que não tem espaço aqui, certo? Para botar os naturais nos racionais é muito fácil. Botar 1 no 1, 2 no 2, blá blá. Agora, ao contrário, parece que não tem espaço lá para garantir a injetividade. E a partir disso, o mesmo desafio eu teria se fosse esse meu objetivo aqui. É fácil embutir esse cara aqui. Como que eu vou embutir esse cara aqui? Pega o right dele do lado. Espera aí. Esse cara que... Vamos dizer, então, primeiramente seria a pergunta essa, que é a fácil. Como posso embutir esse conjunto aqui? Estou falando injetiva daqui para cá. Eu quero a lambda dela. Qual seria a lambda? Lambda de x é igual a... Não, igual, é pontinho, certo? Lambda x pontinho aqui é? x. Bom, ok. Poderia pegar a lambda x, x42 também, certo? Serviria. Seria injetivo. Ok, mas o desafio agora é o sentido contrário. Eu vou pegar então 2 naturais e quero retornar um natural. Como fazer isso? Maneira que a gente já viu. Pega só o left.
Não vai ser injetiva, né? Porque se eu trocar o par direita, você vai mandar no mesmo cara. O left nos pares e os right nos ímpares. O que significa peraí, esse cara aqui é par ou ímpar? Meus caras são pares, certo? Então, é um par, mas é outro sentido da palavra par, ok? Sim. Juliana? A gente pode só concatenar? Quais? Ok? Boa ideia. Quais? Não, não pode. Ok, um segundo. Tem uma briga grande com todo mundo que está aqui. Talvez maior para quem não está aqui. Mas, enfim, a gente já viu a resposta da diagonalização disso. A gente botou os parzinhos 00, 01, 02. Como vou botar eles como vou mapear eles nos naturais? Fazer essa coisa. Ok? Beleza. Estou procurando uma outra ideia que fica sem fazer a diagonalização. Aí Juliana falou, bora concatenar. Bora brigar com Juliana agora. Juliana pode entrar na briga também. Qual o problema? Poderia ter um 01 que é igual. Não, deixa. Para onde você vai mandar? Como? 02 igual 20. Não, um vai para o 2, outro vai para o 20. Mas se você pegar esse parzinho aqui, para onde ele vai? Ok, é para onde vai esse parzinho aqui? Ok? Então não é injetiva. Não era concatenação que tu falou, não era? Sim. Ok. Mas, podemos pensar um pouco mais e falar, ok, eu vou fazer o seguinte, vou mandar, ok, me dê um parzinho, eu vou falar para onde vou mandar, vocês vão entender qual é a ideia. Parzinho pequeno, por favor. Como é? 01. Vou mandar para o 1101. Outro. 15. Vou mandar para esse número aqui. É óbvio, meu algoritmo? É injetivo? Dá para entender o que aconteceu aqui? Alguém está com dúvida com? Eu não entendi. Ok, vamos lá. Me dê mais um. Parzinho pequeno, relativamente pequeno. 3. Esse foi o 15. Foi mapeado para esse natural. Esse foi o 01. Foi mapeado para esse natural. E esse foi o 13, que foi mapeado aqui. É claro agora não? Aceito mais. Para mim. Como? 2,4, ok. 00. Acabou? Qual? Coloca um 00. Sucesso total? É estranho, sem escrever o programa, só com 5 exemplos, acho que dá para entender qual é a ideia aqui. Alguma dúvida? Ok, sim, fale. Não, eu não peguei, estava pensando que era uma coisa, mas não é. Vai ser isso. Eu vou pegar o NM, eu vou mandar nesse natural que tem 1 aqui tem N zeros, tem um 1 aqui, e aqui tem M zeros, e aqui tem mais um 1. Eu posso variar isso com um bocado de outras maneiras que você pode imaginar. Por que essa coisa funciona e a concatenação não funcionou? Porque aqui, olhando isso, eu tenho como falar de onde que ele chegou de uma maneira única. Ok? Observação. Então, peraí um segundo. Se eu mostrar essa coisa aqui para vocês, eu espero que vocês vão falar para mim qual foi o parzinho que caiu aqui. 4,0. Ok. E se eu mandar... qual foi o parzinho que caiu aqui? 4,0. Não. O 4,0 não caiu aqui, o 4,0 caiu aqui. Esse é um outro natural. Isso é um natural, certo? Todas essas coisas que eu estou escrevendo são naturais. Quem caiu aqui? Ninguém. É um problema? Não, por quê? Porque eu estou procurando adjetivas. Então, aqui, essa é uma maneira de codificação. E a ideia de codificação é que estou tentando encodar uma informação que tem aqui, que são 2 naturais, num mundo de natureza diferente. Aqui, então, estou interessado em 2 naturais. Aqui, eu tenho os naturais.
Eu quero codificar toda essa informação dentro aqui. Não significa que cada bichinho do meu universo de possíveis códigos realmente é um código de algo que representa lá. A gente, por exemplo, sabe que podemos codificar em como naturais música também. Qualquer MP3 que vocês estão escutando no HD de vocês é uma sequência, é um inteiro, certo? Agora, se você pegar um inteiro e tentar aleatório lá e tentar tocar no MP3, não vai dar certo. Mas isso não significa que não temos uma codificação. Então, esse é um exemplo primeiro de codificação. Vocês vão ter uns exercícios para tentar achar injeções desse tipo. Só que falta bastante. Tipo, por que a gente se preocupa tanto com essa coisa se a maioria das vezes a gente quer estabelecer algo mais forte? E um dos teoremas que vocês deveriam... eu vi que teve uma discussão sobre isso. Era investigar se é verdade ou não. Que se eu tenho isso e isso, será que eu posso concluir que eles são da mesma cardinalidade? Parece razoável com as intuições que temos. Cantor tinha usado isso sem demonstrar, como se fosse, ou pelo menos antes de conseguir alguma demonstração. Então, é bem razoável isso existir, mas razoável não significa que existe. Precisamos demonstrar isso. Eu vi que teve umas brigas aqui. O que é dado aqui, então? Os meus dados aqui tenho? Tem uma injetiva de A para B e uma injetiva de B para A. Mas nenhuma das duas serve para mim em forma direta, porque no final das contas eu preciso de uma bijetiva de A para B. Se por acaso uma das duas injetivas deu sorte e foi bijetiva, beleza, mas isso não posso contar que eu vou ter essa sorte. É uma maneira antropomórfica para ver esse problema. Eu acho que é fácil discutir essa coisa. Vamos imaginar que estamos num mundo, um planeta, que é meio diferente do nosso. Primeiramente, tem uma infinidade de habitantes. Tem apenas 2 tipos de habitantes, que vou chamar de homens e mulheres. E vamos dizer que o A aqui são os homens, vamos dizer que o B são as mulheres, ou vocês podem pensar que pessoas de tipo A, pessoas de tipo B, não importa. E vamos dizer que nesse mundo eu sei o seguinte, cada homem ama exatamente uma mulher. O segundo é nenhuma mulher é amada por 2 homens. E esse mundo não é sexista, então tem as coisas duais aqui também. Cada mulher ama exatamente um homem e nenhum homem é amado por 2 mulheres. Só vou confirmar que eu não errei na formalização disso. Alguma dúvida? Cada homem ama exatamente uma mulher, nenhuma mulher é amada por 2 homens, os duais, certo? Ok. Nosso objetivo, então, estamos num mundo onde esses são fatos, axiomas, não acontecem essas coisas, ok? O objetivo é casar todos em casamentos que são monogâmicos. Isso significa que não posso casar 3 pessoas no mesmo casamento e, vamos dizer, heterossexuais. E ainda mais, se fosse só isso, talvez a complicação não seria tão grande, ainda mais amorosos. Onde amoroso significa não é perfeito esse amor aqui, porque não é garantidamente bidirecional.
Mas eu quero garantir que se você me der um casalzinho XY, pelo menos o X vai amar Y ou o Y vai amar X. Não necessariamente vai ser o X amar Y, o Y vai amar X. Se acontecer isso, melhor ainda. Mas eu não quero achar, nessa maneira que a gente vai casar esse mundo, não quero ter nenhum casal XY, onde nem o X ama Y, nem o Y ama X. Talvez seria a melhor situação essa, na verdade, do que a meio amorosa. Mas, enfim, o problema seria esse. Estamos entendendo qual é a situação aqui? O que isso tem a ver com isso? É? Não? O que significa que cada homem ama exatamente uma mulher? Certo. Então, tem uma função F, não injetiva. Por que injetiva? O que significa o ponto 1? Aí eu erro, não injetiva. Tem uma função de A para B. Cada homem significa que a minha função é total. Ama exatamente uma mulher significa que é unívoca, certo? Função, não tem totalidade. O que significa o ponto 2? Injetividade. Não, como é? A injetividade. Sim. Então, a partir do 1 e do 2, eu tenho uma funçãozinha injetiva de A para B. Eu preciso dos dois para a injetividade. O 1 é apenas função. E a partir do 3 o 3 e o 4 eu tenho o quê? Exatamente. Uma injetiva de B para A. Ok? E o que significaria conseguir casar todo mundo nessa maneira que estou falando? Se eles são monogâmicos, significa que cada parzinho... Aqui só tem um 2. Se são heterossexuais, significa que cada parzinho aqui tem exatamente um do A e um do B. Então, eu tenho uma objeção. Faz sentido isso? Ok. Duas maneiras para demonstrar isso. Eu vou rascunhar as duas e quero ver os detalhes discutidos no Zulip. Já que a gente entendeu essa parte, o enunciado pelo menos, vou falar o início, a dica de como começar aqui. Pega uma pessoa desse planeta. Não importa se é homem ou mulher. Pega qualquer pessoa X nesse planeta P. Eu não vou perguntar ao X quem ele ama. Não me importa para o meu objetivo aqui. Não quero saber quem é que o X ama. Eu vou perguntar para X quem te ama. Ok? E ele vai responder, ok, me ama X, tal pessoa. Vou chamar essa pessoa de X1. Então, o X1 ama, certo? O X1 ama o X. O que eu sei sobre o X1 e o X, o que eu sei, nesse caso? São... De gêneros sim, ok. Então, em vez de botar aqui, vou botar o X1 aqui. X1 ama o X, ok? Certo? E agora o que eu vou fazer? Ideia? Perguntar quem ama o X1. Certo, vou olhar para o X1 e falar, e quem ama você? Vou falar, ok, eu sou amado pelo X2. E se ele quer falar mais, se eu amo, não importa não. Quem você ama. Quero saber quem te ama, ok? Certo? Pois é, porque é razoável que reagir dessa forma, certo? E eu vou ficar continuando assim. Pergunta, posso sempre continuar? Sim. Por quê? Tem alguma regra lá que garanta que todo mundo é amado? Não. Tem? Explicitamente não, explicitamente. Não, mas nem explicitamente, nem inferivelmente, certo? Pode ser que eu vou chegar aqui no X3, quem ama você? Ninguém. Certo? Nesse caso, eu vou falar, ok, beleza, então essa cadeia, essa sequência que eu estou fazendo aqui não vai ser infinita, vai parar no X3. Então o X aqui parou no X3. Ok? Pode ser que ele é infinito também. Sou um planeta infinito, então pode ser que o X3 é amado para um X4, blá, blá, blá. Observação, a partir de qualquer pontinho no meu mundo, eu consigo uma sequência, e agora existem 3 possibilidades que eu quero separar nessas 3 possibilidades. Eu vou olhar cada pessoa X no P, eu vou falar que o X ou terminou, quem te ama, blá, 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 ou terminou
termina em homem, no A, vou escrever assim. Precisamos tanto enfim. Ou a cadeiazinha do X terminou no A, vamos dizer que os homens são aqui. Ou X termina no B. Ou a terceira, ou não termina. Agora, a única coisa que é ruim aqui é que não é o X, certo? Vocês entenderam o que eu estou falando. Vamos chamar isso de TR de X. Então, essa seria essa sequência aqui seria... O TR vem da palavra 3. Eu estou tentando... como seria 3 em português? Tracear? Tracear? Traçar? Ok. Seria o traço? Fala traço? Traço. Ok. O traço de X, então, seria essa sequência aqui. Ok. Existem, então, 3 possibilidades para cada X. Certo? Cada pessoa fazendo a sequência ou vai terminar em homem, não importa se é homem ou não, certo? Agora terminou no sexo oposto aqui, certo? Poderia, na verdade, ter terminado no X4 aqui, nesse caso já ia terminar no mesmo, isso não importa, se é o mesmo ou não. Mas eu vou separar então todo mundo aqui, esse meu planeta, eu vou separar em 3, vou particionar esse mundo nessas 3 coisas. Aqueles que terminam no A, que eu vou chamar eles de, sei lá, TA. Aqueles que terminam no B, TB, e o resto, TI, de infinito. Ok? Concordamos que, isso acho que não fiz nada aqui que precisa muito pensar, essa ideia é muito linda mesmo, mas não fiz algo difícil de justificar, que todo o planeta é separado em 3 distintos conjuntos, distintos 2 a 2, a partir dessa ideia. Cada pessoa do planeta ou pertence aqui, ou uma pessoa terminante no conjunto de homens, ou uma pessoa terminante no conjunto de mulheres, ou uma pessoa não terminante. Essa coisa vai ficar lá. Faz sentido isso? Sim, Juliana. Professor, mas tipo, se ele fechar esse ciclo, seria infinito também? Ou vai terminar em... Boa pergunta. Ok, isso é uma das coisas para verificar aqui. O que acontece, se pode acontecer, que essa coisa, no caso, seria, por exemplo, aqui, x1. Alguém tem alguma ideia? Porque preciso verificar isso, porque aqui entra a questão, isso é realmente infinito ou não? Porque o caminho é infinito, mas caiu num loop aqui, certo? Alguma ideia aqui? Tipo, não poderia, né? Porque cada cara só não... Como é? Não é injetivo, né? Se eu cair aqui no x1, certo? Que eu já tinha antes, eu vou perguntar ao x1 o que é? Quem te ama, ele vai responder quem? Não, acho que era... Não, mas não necessariamente vai cair o loop aqui, certo? Pode cair em qualquer outro ponto, certo? É o X2. Seria o X2. Algum problema? Então, fica... vou dar mais uns segundos para ver se isso é possível. Qual é o problema? Tipo, O X1 vai amar X3 e X. O X1 ama o X3 e o X1 ama o X também. Ou você pode concluir que o X é igual a X. O que estamos violando aqui? Ou 1 ou 3, dependendo de se o X1 é homem ou mulher. Ok? Faz sentido isso? Ok. Então, essa possibilidade já não ficou para casa, está aqui. Resolvida. Então, tem essas 3 possibilidades realmente só. E agora é o seguinte. Se eu falar para ti, o planeta tem essas coisas. Aqui é a lista de cada pessoa, quem ela ama. Eu garanto também que não tem esse conflito e tudo mais. Teu objetivo é casar todo mundo com todo mundo. Você vai falar que tem um trabalho muito difícil, vamos dizer, certo? Mas se eu falar para ti, olha, eu vou separar todo mundo aqui e eu não quero apenas você casar todo mundo com todo mundo de uma maneira monogâmica, heterossexual e amorosa, eu quero você casar com a restrição também que esses caras vão se casar entre si e esses caras entre si e esses caras entre si. Então, estou impondo ainda mais uma restrição e parece que estou dificultando a tua vida, porque você já tinha umas restrições aqui para satisfazer e agora estou chegando a falar, não, peraí, nenhum desses aqui eu quero que case com um desses aqui. Mas, na verdade,
Isso acontece umas vezes, quando a gente quer demonstrar algo, a gente fortalece a coisa que estamos tentando, o nosso alvo. Parece doido isso, só que a partir desse fortalecimento é mais fácil perceber como fazer isso. Então isso, na verdade, mesmo que pareça que dificulte a vida de vocês, podem ver isso como uma dica. Em vez de falar, nossa, tenho mais restrições, pense isso, dica. Dá para fazer dessa forma, ache uma maneira de casar esses. Satisfazendo tudo isso, esse centre-se e esse centre-se. E se você conseguir isso, você casou todo mundo do planeta com todo mundo do planeta. Então está resolvido. Faz sentido? A briga, a primeira reação que seria, nossa, não quero mais restrições, você está dificultando a minha vida, mas na verdade é uma dica. Okay? Então vou deixar para vocês fechar isso. Vocês precisam definir praticamente as objetivas aqui dentro. E espero que é meio razoável. Isso seria conjunto de funções relações 1, que se eu tenho um conjunto A, certo? E um conjunto B, e eu estou procurando uma objetiva daqui para cá, se eu particionar isso numa maneira, e achar objetivas entre as partes, obviamente precisam ter a mesma quantidade de partes aqui, eu terminei. Né? Tipo, é só juntar qual seria a função objetiva daqui para cá. Ok, olha, se você caiu aqui, aplica a objetiva desse para cá. E se caiu aqui, aplica a objetiva, consulta essa objetiva que você tinha daqui para cá e tudo mais. Então, se você conseguir realmente uma objetiva aqui, que satisfaz todas essas coisas, essas três juntas resolvem o problema do planeta. Sim. A gente estava tendo uma discussão parecida com essa do Zolip, aí eu joguei uma ideia um pouco parecida com essa. Tem a ver com aquela ideia que eu joguei? Tem o quê? Tem a ver com aquela ideia que eu... Eu não vi. Não, foi hoje, né? Foi hoje. Não, eu não vi. Eu vi que tinha uma discussão, mas não entrei nos detalhes. Aqui a coisa interessante é realmente pegar o caminho contrário, não o caminho mais ou menos óbvio, de falar quem você ama. Ok? Sim, próxima... Não caiu, tá na fila aqui. Sim, vai voltar. Poderia fazer outro loop se o X amasse o X3, né? Se o X amar quem? O X3. Aí você ficaria no loop. Antes você pegou alguém que tipo, no meio do caminho. Espera aí, um segundo, o X... Amar o X3. Não vou criar. Como que vai criar esse loop aqui? Nem vou perguntar essa pergunta. Aí você pergunta quem ama X3, aí eu... Seria o X, ok? E aí, você tá no loop agora. Aí seria o X1, depois o X2, depois o X3, depois o X... Um segundo. Nesse caso, Esse como falar? Eu não precisei essa parte em lugar nenhum aqui, certo? Porque o 3, nesse caso, não termina em lugar nenhum. Então, nesse caso, o X está nessa categoria. Certo? Então, isso não é uma necessidade que eu tenho. Mas, no caso, eu tenho realmente... sim, um segundo. Isso, na verdade, é o caso ideal. Podemos criar um loop até melhor. Se pegar o X, ama o X1 e o X1 ama o X. O que significa isso? Que é um casalzinho perfeito, pronto... Não só tem eles no planeta, não. Cuidado. Isso não vai exaustar o planeta, certo? Inclusive, o meu planeta aqui, não sei se ficou claro, pode ser incontável as pessoas. Não sei que são, certo? Pego uma pessoazinha aqui, pode pensar que as pessoas são os reais, não são, ou mais ainda. Pega qualquer, então, para cada realzinho lá, realmente você consegue uma sequenciazinha, que vai ser ou finita ou infinita, e a partir dessa informação, se ela terminou no lado de homens ou de mulheres, ou se foi infinita, você vai falar o quê? Então, vai entrar nessa categoria aí. Okay? Então, nesse caso, é o caso legal, onde já temos uma pessoa que ama essa e essa ama essa, então eles vão se casar e acabou. Para esses dois, certo? Falta o resto. Então, nesse sentido, loopzinhos pode ter, mas vamos entrar nesse grupinho aqui. Outra assim. Existe a possibilidade de um mundo que tipo, ninguém ama ninguém? Não, porque a primeira regra aqui está dizendo que cada homem ama exatamente uma mulher. Tipo, eu estou trabalhando com certo axioma sobre o mundo, certo? Eu não estou discutindo outro mundo. A ideia é que se eu conseguir resolver esse problema de casamentos, eu tenho uma demonstração disso. Esse problema corresponde... Essa é a mesma coisa com outras roupas pouco mais antropomórficas, mas não é uma... Então não faz sentido falar mais o que acontece lá, porque isso não corresponde... Esse é o teorema que eu quero demonstrar, é esse aqui.
Isso é apenas traduzir numa maneira antropomórfica para talvez ajudar a pensar na situação. Eu fiquei na dúvida que, tipo, o último cara, ninguém tinha obrigação de amar ele. É porque realmente não tem nenhuma obrigação. O que significa não tem obrigação de amar ele? Eu não sei nem que essa é subjetiva, para garantir que todas as mulheres foram amadas, pelo menos por um cara. Nem isso que é subjetiva para garantir que todos os homens são amados. Se eu tivesse aqui uma obrigação, obrigando, por exemplo, adicionar uma quinta, todo homem é amado. Significaria o quê? Que essa coisa aqui é ser subjetiva. Mas não posso alterar essa hipótese que eu tenho no teorema, eu procuro apenas uma maneira antropomórfica para me inspirar sobre uma demonstração. Sim, Juliana? São duas perguntas. Sim. Primeiro, se fosse um caso vendo como uma categoria. Não, falei categoria, pensei que era óbvio. Não no sentido de categorias, de jeito que a teoria das categorias que a gente viu a definição do mais. Estou procurando de uma parte, ok? Um grupinho quando eu falei, não era grupo algébrico, certo? Eu estou separando esse planeta em 3 times, ok? Pronto, tem uma palavra que não usei mais. Qual foi a segunda palavra? No caso, o Tracy de X Aham. termina. No caso, para demonstrar que ele é objetivo, que é objetivo, eu teria que... Não, mas essa parte, na verdade, não é só essa parte que eu não falei. Nenhuma das 3 eu falei como resolver. Então, o objetivo de vocês é, para cada uma dessas 3 possibilidades, construir os casamentos, construir as funções. Só que meio dividir o problema em 3 partes. 3 subproblemas, que é mais fácil fazer isso se você separar nessa maneira o mundo. É como se você está no meio de casar todo mundo e já chega um cara e arruma as pessoas uma maneira mais óbvia de como casar. Outra dúvida aqui? Não, ok. Outra demonstração. Vou desenhar aqui o A. Eu vou deixar para vocês várias coisas para discutir aqui. E o B eu vou desenhar de uma maneira meio diferente. Vou desenhar assim. E o que eu tenho, vamos olhar aqui, o que eu tenho nos meus dados. Tenho uma injetiva F para cá e uma injetiva G para cá. Eu vou pegar o A e aplicar a F no A inteiro. Onde que eu vou chegar? No B. Dentro do B, certo? Mas não sei se vai ser todo o B, porque eu não sei se ela é injetiva. Em geral, vai ser num subconjunto do B. Faz sentido isso? Então, o F de A vou desenhar assim, vai ser esse cara aqui por baixo, ok? Esse seria o F de A. É a imagem do A, ok? Faz sentido? Agora eu vou pegar esse cara e aplicar o que é? O G nesse cara, certo? Então, eu vou chegar onde aqui? Do A, que vamos dizer que é esse cara aqui, o G de quem? De F de A. Também vou chamar esse cara aqui para me ajudar, de B1. Vamos dizer que o B0 vai ser o próprio B. Então, esse seria o G de B1. Faz sentido o que eu fiz aqui? Sim. Ok. Se eu pegar o B e aplicar a G, eu vou chegar onde? Pegar o B1 e você chega lá. Não, calma. Você... Ah, tá. No A. Não. O subconjunto. Outro subconjunto. Um segundo, qual é a... Não é subjetivo, né? Qual o desenho que quero fazer aqui? Um segundo, espera aí. Eu não quero confundir os desenhos que eu vou fazer. Esse seria o B0, ok? Qual seria o G de B0? Como vou desenhar esse aqui? Subconjunto de A. Sim, eu vou desenhar ele mais ou menos assim, doido, para lembrar que ele na verdade veio dessa coisa. Pode que uns caras escaparam aqui. Faz sentido isso? Agora, se eu ficar aplicando a F nesse, a G nesse, eu vou criar aqui uma sequência de coisas que vão parecer mais ou menos assim. Faz sentido? Sim. E aí? Um segundo. Então vamos lá. Eu tenho maneira de
pegar coisas daqui para cá é uma maneira de pegar coisas daqui para cá. Se eu começar com um quadradinho, o A, eu vou chegar aqui numa coisa, vou desenhar isso com um quadradinho para me lembrar que chegou daqui. Ok? Faz sentido isso? Ok. Agora, sobre esse quadradinho, se eu aplicar a G, eu vou chegar nesse quadradinho e nesse quadradinho e blá blá. Ok? Primeira coisa para demonstrar, vou quebrar para dar umas dicas de como resolver toda essa coisa. É que cada um desses caras aqui é um subconjunto. Tipo, a imagem que estou desenhando aqui é válida. É realmente um subconjunto. Então, aqui tem uma sequência. Praticamente o A seria uma... Agora eu vou confundir os índices. Os índices que quero chegar aqui... Esse seria o A0. E esse seria o A1. E o próximo seria o A2. Aqui vai ter uma coisa assim. E tá. Vamos baixar um pouco aqui para ter mais espaço. E aqui também. Então aqui seria o A0, A1, blá blá. Esse seria o B0. Quando eu falo B0, cuidado, o B0 não é só essa coisinha e o A0 não é só essa coisa, certo? O A0 tipo é todo mundo que está embaixo daqui. E o B0 seria todo B, ok? O B1, no caso, seria quem? Toda essa coisa aqui. Faz sentido? Ok. E o que eu estou observando aqui é que eu tenho B0, é subconjunto do F de A0, que desculpa, é superconjunto, né? Sim. Ok? E isso seria superconjunto do B1. E o que eu tenho nesse lado? Eu tenho aqui o... Ajuda aqui. Vamos fazer o superconjunto de quem? Do G, B0. Que é superconjunto do A1. Superconjunto, ok? A primeira coisa para demonstrar é que isso não acontece apenas no zero e no zero. É para todo N, essas coisinhas. Ficou claro essa coisa? Então, se a gente demonstrar isso, significa que aqui realmente tem essas cadeias que estou vendo na maneira que eu desenhei nesse desenho. Faz sentido isso para todos? Ok. Que? No caso, o AM vai ser igual ao G do B N menos 1. É isso? O AN, aqui seria substituir todos os zeros por N e todos os 1s por N mais 1. É adicionar um para todo N no início. Faz sentido? Ok. Vamos escrever isso para todo N. Eu tenho que o Bn é superconjunto do F de AN, que é superconjunto do B de N mais 1. E também o AN é superconjunto do G de Bn, superconjunto do A de N mais 1. Ok? Pode pensar que são duas coisas para demonstrar aqui, as duas são para todo N. Então, eu estou verificando praticamente que essa coisa aqui está no jeito que ela precisa estar. Segunda coisa que quero fazer aqui é considerar a interseção de todos os As. Calma aí, só um segundo. Quero considerar a interseção de todos os As aqui e a interseção de todos os Bs aqui. E vamos dizer, não sei como que vai acabar essa coisa aqui, mas vai ser uma certa interseção. E praticamente parar aqui com a dica para vocês pensarem, mas a ideia seria novamente agora... Meu objetivo desde o início é achar uma bissecção entre esse cara e esse cara aqui. Certo? Então, a ideia é olhar nessa partição que está na minha cara aqui, e tentar casar essas numa forma a partir dessa partição. Vamos ver a resposta disso ou no Zulip ou na próxima aula. Mas eu queria só começar essa ideia aqui com essa dica. Dúvida ou ideia? É dúvida. Certo, pode perguntar. Por que o F de A0 não é igual ao B1? Porque o F de A0, que é esse aqui, certo? Por que ele faz aqui? Não é igual ao B1. Por que seria? Porque tem um igual nada.
Ah, não, isso foi errado, isso foi mal. Foi mal. No início eu comecei a nomear a sequência aqui, B0, B1, B2, blá blá, esqueça isso. Seria o B0, seria o B1, esse carinha aqui, o B2 seria o próximo, tudo mais, ok? Então, a sequência dos Bs aqui, de B0 para o B1, eu fiz o quê? Qual função me levou do B0 para o B1? A partir de qual função? Como? Qual? Eu apliquei qual primeiro? Então, seria fogo. Seria o F de G, o efimento da G, certo? Então eu tenho, ok, vamos lá. O B1 foi o FG de qual conjunto? B0, ok. Vamos lá. Então, em geral, o B de n mais 1 é esse conjuntinho aqui. E, similarmente, o A n mais 1 é esse conjuntinho aqui. O GOF de A n. Ok? Outra dúvida? Ok. Ou seja, eu tenho deixado para vocês se perguntar sobre isso, era uma das grandes questões que a gente tinha. Outra era se para quaisquer dois conjuntos eu posso decidir se um é menor ou igual à cardinalidade do outro. Ainda não achamos resposta nisso, mas isso realmente é um teorema. Eu dei duas dicas em duas maneiras diferentes de como tentar demonstrar isso. Procurem, briguem para resolver pelo menos uma das duas maneiras. É ideia ou dúvida? É dúvida. Sim. Pode só repetir o lance da partição que você disse, essa ideia? Sim, aqui vai ser formada, eu vou deixar aqui um pouco mais de detalhes para vocês. Aqui vai ser formada, eu tenho uma cadeia de subconjuntos aqui, certo? Cada vez um dentro do outro. Pode ser que eles são iguais, não sei se eles são estritamente subconjuntos, não tenho informação sobre isso. Inclusive, se a AF foi bijetiva, toda essa coisa é a mesma coisa sempre, certo? Mas eu sei que o primeiro é subconjunto, não necessariamente próprio, superconjunto, blá blá. Então, se eu intersetar toda essa cadeia aqui, eu vou chegar aqui numa interseção de todos esses carinhas. E aqui também posso chegar na interseção de todos esses carinhas, já que tenho uma sequência de conjuntos que estão certo, um dentro do outro. E a ideia agora é destacar essa parte do A, destacar essa parte do B. Talvez eu vou conseguir achar uma maneira de casar esses caras com esses caras. Desculpa, esquecem o casamento. Uma objetiva entre esse cara e esse cara aqui. E depois me procurar com as outras coisas. As formas que eu desenhei aqui, essas que são quadradas, com, sei lá, essas que são meio doidas, é para ajudar. Tipo, se meu objetivo era achar uma objetiva entre esses caras aqui, certo? E esses caras aqui. Não é muito fácil achar uma objetiva entre esses dois caras? Qual seria? A objetiva da imagem da função. Peraí, estou procurando uma função desse conjunto aqui, qual o nome desse conjunto que eu fiz aqui? Que eu rascunhei, que eu desenhei assim? O A0. Não é o A0? O A0 é esse cara aqui todo. O A0 não. Quem é? Isso, menos, Esse carinha aqui, então, é o A0 menos quem? GB. Isso, G de B0, certo? Esse carinha aqui é esse conjunto. Que carinha é esse cara aqui? B menos B0. B0 menos quem? B1. Não, era B menos B0. Desculpa, aqui está errado. Não é B0. Era quem? B menos... Não é B? isso. F de A0 menos B1. Muito bem. Ok. Agora, será que se a única coisa que eu achar é uma objetiva entre esse cara e esse cara aqui? É fácil? Qual é? Porque esse cara aí... Não fale por quê, fale qual é. Qual é a objetiva daqui para cá? Ideia, sim?
Será que é F? Tecnicamente não seria F, mas eu entendo o que você quiser. Você está falando a F restrita aqui, certo? Então, se eu pegar essa coisa e olhar apenas aqui, será que seria a própria F? É uma pergunta, é uma ideia para investigar. Vamos fechar aqui esse teoreminha. Tem ainda bastante coisa que quero ver. E estamos perto do fim, isso é ruim. Ok, vamos lá. A gente demonstrou que essa coisa, vou precisar da ajuda agora de vocês, todo mundo acordar. A gente demonstrou, supostamente, que essa coisa aqui, como se compara com essa coisa aqui em questão de cardinalidade? Eles são equivalentes. De jeito nenhum. Ai, não. Esse foi praticamente o primeiro exemplo que a gente viu que, na verdade, esse cara é estritamente maior que esse cara aqui. Por quê? Porque a gente viu, na verdade, que as sequências binárias são maiores em cardinalidade que esses caras aqui. Foi o primeiro exemplo que a gente tem. Mas a gente associou as binárias de uma maneira... A gente achou uma objetiva entre os subconjuntos naturais e sequências binárias. Então a gente já tem essa coisa aqui. Cantor realmente demonstrou, e isso é o real oficial teorema de Cantor, para qualquer de diagonalização com conjunto A, o A é estritamente menor a cardinalidade do power C dele. O que eu preciso demonstrar, se eu quero mostrar que um conjunto é menor a cardinalidade que outro? O que significa isso? Não. O que significa isso mesmo? Duas coisas. E a menor igual a B. Preciso garantir que ele é menor ou igual ao PDA. E o que mais? Não são equivalentes. Que eles não são, certo? Agora, a primeira coisa é bem trivial. O que eu preciso achar aqui? Agora sim, uma função injetiva daqui para cá. Qual é? Pegar ela no singleton desse cara. A lambda x, singleton x. Concordamos que ela serve para cá? Ela é injetiva? Sim? Ok? Porque se... Ok, tá. Pense se é injetiva ou não. Ok? Para a outra, eu vou falar, suponha que eu tenho uma função, um pi, sei lá, que vai de A para o power C de A. E parecidamente como a ideia que eu falei no início, procuro quero mostrar que ela não pode ser subjetiva. Se eu garantir que ela não é subjetiva, significa que não vai ser, certo? E com o número. Não estou pegando uma específica, falo para ti, estou dando para ti toda a liberdade. Escolhe qualquer função que você quer de A para o power C de A. Eu garanto que ela não é subjetiva. Com certeza você esqueceu pelo menos um dos subconjuntos de A. Ok? Então eu procuro um T, que seria uma testemunha, que precisa ser subconjunto do A, tal que T escapou da π. Ok? Vamos pegar aqui um exemplo meio estranho. Vou dar uns numerozinhos aqui. No A, 1, 2, 3, 4. Ok, me arrependi já. Vamos botar 3. 1, 2, 3. Como é o conjunto do power C de A? Quantos membros tem? Quantos tem? 6? Não. Ai, não, 7. Não. Quantos tem aqui? 4. Tem 4 subconjuntos desse conjunto aqui? Tem 5. Não, tem 6. Estamos para voltar para Enem. Como é? De onde você tirou 4? Não, esse 2 vai botar. É subconjunto, né? Que tem São 8. Por que 8? Que é 2 elevado na conta. A 3? De onde tu tirou 4 mesmo? Ah, é porque eu
tudo vazio. Oxi, mas aí. Mas é um dos 8 o vazio, certo? Tem o vazio, vou escrever aqui o vazio. O que mais eu tenho? Eu tenho os singletons. Tenho os doubletons, que eu vou ter o 2, 3, o 1, 3 e o 1, 2. E tenho todo A. Quantos membros tem aqui? Não tem infinitos? Tem quantos? 8, ok? Beleza. E eu estou falando para ti praticamente que, olha, se você realmente pegar uma função daqui para cá, eu vou garantir produzir um cara que está fora disso. A ideia é tentar fazer isso para o caso, a ideia interessante seria para o caso que eu não sei nada sobre o A, qualquer conjunto. Em geral vai ser infinito. Sempre que boto essa coisa para uma prova, tem muitos alunos que resolvem isso para caso finito. E esse tem 0 interesse e vale 0 pontos também. Então, se você gastar toda a tua vida lá escrevendo uma demonstração sobre esse fato aqui, sobre o caso finito, perdeu o ponto nos dois sentidos. Porque no caso finito eu sei que se a cardinalidade desse cara é n, a cardinalidade desse cara é quanto? 2 elevado a n. Aparentemente não sabemos disso, mas deveríamos saber disso. E para todos os naturais, o n é realmente menor do 2 elevado a n. Okay? Para todos os naturais. Então, essa coisa, para o caso finito, ninguém se importa. É coisa de FMC 1, sei lá, é coisa simples. O que é interessante aqui é que como a gente vai fazer isso para os conjuntos infinitos em geral. Vou dar novamente uma ideia de como começar aqui, que envolve amor de novo. Hoje vai ser a aula de amor. Eu vou chamar essa função aqui, eu vou falar que o π de x, o π de azinho, na verdade. Que tipo de coisa é o π de a? Não power CDA? O tipo dele é? Power, é CDA, certo? Power CDA não é um tipo. Então, o π de a é um subconjunto do A, ok? E eu vou chamar esse conjuntinho aqui, o π de a, vou pensar que π de a é o conjunto de todos os x no A, tais que são amados pelo A. A ama x. Ok? Não estou fazendo nada estranho. Eu tenho aqui um A, certo? Essa aqui é uma função que eu tenho. E eu quero ver, supostamente, então, você tem conseguido uma função daqui para subconjuntos dessa coisa. Então, vamos dizer que esse carinha foi mapeado nesse subconjunto, esse carinha foi mapeado nesse subconjunto, esse carinha talvez nesse subconjunto aqui, esse para o vazio, sei lá. Ok? Estou investigando a função daqui para cá. E eu vou pensar que essa função, na verdade, eu vou dar esse nome para ela, retorna para cada xinho aqui todas as pessoas que esse xinho ama. Ok? Faz sentido isso? Ok. Então, esse cara aqui, como posso chamar ele? Ninguém quer falar um palavrão, sei lá? Não? Tá, esse é um misântropo aqui, certo? Misantropo, acho que em português, como é? É misântropo em grego, mas muitas vezes no português muda o acento. Então, acho que é misantropo em português. É assim a palavra? Você não sabe o que é misântropo? Eu acho que eu sei o que é, mas não é assim. É outra palavra. Misântropo é uma pessoa que odeia os humanos, de forma geral. Mas não a mãe tem que odiar. Vamos simplificar as coisas, certo? Sim. Concordo, mas vamos simplificar muito as coisas para essa ideia funcionar. Então, pode ser alguém que... Se um desses bichinhos cai no vazio, vamos chamar ele de misântropo. Não importa isso, um segundo. Todos esses caras, então, são quem? Qual é a propriedade deles? São os caras desse cara aqui. Esse cara sou eu. E aqui são as pessoas que eu amo, certo? Mas, aqui, se olhar e lembrar o que está acontecendo, quais são esses pontinhos que estou fazendo aqui? São esses pontinhos que tem aqui, certo?
Eu sou um desses pontinhos. Faz sentido isso? Agora, se eu estou dentro aqui, eu vou falar, ok, eu sou uma pessoa, sei lá, que me amou. Não sei como falar isso. Se por acaso esse carinha aqui que eu estou pegando, o carinha ficou fora do conjunto das pessoas que ele ama, eu vou chamar o A de depressivo. Tá bom? Faz sentido? Ok. Agora, eu defini o que significa depressivo. O que significa depressivo? Não se ama. Quando é que o X é deprê? Se somente se? Não se ama. Sim, X não se ama. E como posso escrever isso numa funçãozinha? Em outras palavras? Só a expressão X não pertence. Aham. Pedir X. Muito bem. Então, esses que têm essa probabilidade eu vou chamar de depressivos. Já que eu defini uns certos caras aqui, agora, uns desses caras aqui são depressivos, outros não são. Faz sentido? Minha afirmação, que é a afirmação de Cantor, que ele não falou nesse sentido, porque ele teve depressão também, mas não tem nada a ver com isso. Ele falou que vamos olhar no conjunto D dos depressivos. Estou definindo o conjunto D para ser todos os azinhos do A, tais que A é depressivo. Eu defini o que significa ser depressivo, então posso traduzir isso de uma maneira mais legal. E a afirmação legal é a seguinte: esse é o testemunho que estou procurando. Então a afirmação é que ninguém aqui consegue amar exatamente os depressivos. Por quê? Suponha que tem um certo desenho, certo, aqui no mundo, tal que o P de D ama exatamente, certo? Exatamente os depressivos. O que significa isso? Ou seja, como traduzir isso agora? P de Dzinho é igual a Dzão. Tá? Está certo? Suponho então. Quero falar que esse carinha aqui que é muito feliz é uma testemunha para falar que essa coisa não pode ser subjetiva. Vou falar, ok, na verdade nenhum desses caras foi mapeado para o Dzão. Então suponha que tem um cara aqui lá que foi mapeado para o Dzão. E agora eu vou perguntar para esse cara se ele é depressivo ou não. Certo? Então tem dois casos aqui. Caso que o D está no Dzão, caso que ele é depressivo, caso que o D não está no Dzão. Se ele é depressivo, significa o quê? Que logo o D não está no P de D. Isso significa que ele é depressivo. Mas qual é o nome desse conjunto aqui? Logo o D não está no conjunto dos depressivos. Certo? Aqui, como posso andar? Caso que o D não é depressivo, logo não depressivo significa que ele pertence nesses que ele ama. Mas qual conjunto é esse? Bottom é... Explodi esse caso porque estou trabalhando com a hipótese que o D está no D. Explodi esse caso, achei a impossibilidade que eu queria. Tudo começou, tanto isso quanto, por quê? Porque supôs que era habitado... porque supôs que tinha alguém, era habitado o conjunto das pessoas que amavam exatamente os depressivos. Sim, Carlos? Usou um LEM aí, né? Nessa separação de casos. Para separar onde? D pertence a adesão e D não pertence a adesão. Ok, boa observação. Aqui, primeiramente, posso usar o LEM, certo? Ok, certo. Eu não vou brigar com isso, mas isso vai depender de qual a maneira que... Se você tem uma maneira de realmente extrair, vamos dizer, um programinha que vai retornar para ti decidir para cada desenho aqui. Se ele é depressivo ou não. Peraí. Tá, fica aqui uma coisa para investigar. Não acho que tu vai ter um problema em geral.
Como eu vou decidir se o D é depressivo? O que significa ser depressivo? Vou chamar a pi, que eu tenho nele, né? Tem um Dzinho aqui. E ver se ele pertence a pi. Não, Eu vou chamar isso e vou ver se ele pertence... a pi dele mesmo. Tá, ok, vamos deixar isso lá, porque é tarde e a cabeça não vai funcionar para ninguém. Vamos lá, sim. Mas aceitando essa separação, estamos ok, sim. No caso, você está tipo tentando descobrir uma função sobrejetiva e descobrindo que não tem. Não, eu começo para... Não supôs que ela é subjetiva. Eu falo, me dê qualquer função, eu garanto que ela não é subjetiva. Eu vou mostrar para ti um cara aqui que com certeza não corresponde a ninguém aqui nessa. Como eu vou construir esse cara? Assim, Então, mas quando você supõe que o D pertence no A tal que no D precisa, tipo assim, se ela for sobrejetiva, entra na contradição. Tipo isso. peraí, eu quero te convencer que não tua função de jeito nenhum é subjetiva. Como eu hago então? Achar um cara aqui que ninguém foi mapeado para ele. Então, procuro testemunhas dentro dos subconjuntos de A. Porque o codomínio aqui são os subconjuntos de A. Então, será que eu consigo achar um subconjunto de A que tua função não mapeou ninguém aqui para esse subconjunto? Sim, vai ser esse subconjunto de A aqui. O D, a Niki, pertence no Porsche de A. E isso é o que é? O codomínio da função que eu estou procurando mostrar que não é subjetiva. Estamos ok? Sim. Ok. Vou apagar isso, deixo para vocês fechar qualquer detalhe sobre as que ficaram aqui. E nesse momento temos uma descoberta muito grande a partir do que já foi demonstrado. Isso é diagonalização, não fiz nada diferente aqui. Se vocês pensarem em sequências de pertence e não pertence e tudo mais, seria só diagonalizar esse conjuntinho aqui, que ia ser de pertence, se foi esse cara pertence, esse não pertence, esse não pertence, esse pertence, qual seria o subconjunto que ia criar? Aquele que corresponde no não pertence, pertence e não pertence. Não fiz uma demonstração diferente para isso. É só para observar que isso não funciona apenas para as coisas, sequências assim, binárias, é generalizável para qualquer conjunto A. Então, grande teorema de Cantor aqui, temos que para qualquer A, o A é a menor cardinalidade do Porsche dele. Todo esse tempo a gente conhece as cardinalidades finitas. Como parecem aqui as cardinalidades finitas? Se eu começar com o vazio, a partir do Cantor eu sei que esse cara é menor de quem? Do Porsche do vazio. Qual é o Porsche do vazio? Esse que eu tô com vazio. Sim, esse cara é esse cara aqui. E esse é menor ou igual de quem? Desculpa, menor estritamente de quem? Pode ser. De quem? Do vazio, certo. Quem cara é esse? Singleton? Não é Singleton, é Doubleton. De quem? Isso. Ok. E esse cara vai... Ok. E por aí vai, certo? Agora, eu sei isso para qualquer A. Por enquanto, eu tenho uma primeira infinidade na minha cabeça como a menor infinidade, que seria a quantidade dos naturais. Mas eu sei que ela é menor estritamente de qual conjunto, esse conjunto? Do vazio? Acorde aí. Você está dormindo mais que eu. Bora lá. Essa é menor de quem? Do Porsche de... Certo? Nem escutei que tu falava, eu vou ver depois. Então, essa é a cardinalidade. É para vocês demonstrar que esse cara aqui tem a cardinalidade dos reais. Ok? Eu posso continuar agora? Sim. Então, aqui a cardinalidade dos... esse é um fórmula legal, né? Não é difícil. A cardinalidade dos... desculpa, os conjuntos naturais tem estritamente menos quantidade de membros do conjunto dos subconjuntos naturais, e esse tem estritamente menor desses, e esse tem estritamente menor desses. Até hoje a gente pensava que tem
pelo menos duas infinidades diferentes, essas duas. Se a gente perceber o que foi demonstrado pelo Cantor, temos quantas infinidades diferentes? Essa resposta valia antes. Agora a gente sabe que eu vou perguntar quão infinitas. Quantas infinidades diferentes você tem aqui? A quantidade de infinidades que eu tenho escrito nessa cadeia aqui é uma infinidade contável ou incontável? É o que é? Sim, aqui a primeira, a segunda, a terceira, blá, 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 ok? Então, por enquanto, temos uma quantidade contável de infinidades. Será que temos todas as infinidades aqui nessa cadeia ou não? Por que não? É muito óbvio. Muito? Que vai ser não? Parece que dá pra fazer muita mais coisa. Qual seria um conjunto que tem, para me convencer, você precisa mostrar para mim um conjunto que tem uma infinidade que está fora dessa cadeia, certo? Acho que vai ser. Podemos pensar em algum conjunto cuja cardinalidade não vai ser maior de qualquer um desses caras aqui. Qual seria o candidato óbvio aqui? Vou chutar. Um universo daí. Não, peraí. A gente precisa discutir, a gente vai discutir um pouco o que significa esse universo lá, mas eu quero um conjunto específico, certo? Pode ser. Porque já vou ter um problema. Se eu pensar que realmente tem um conjunto de universo, eu não teria também, a partir do teorema de Cantor, o par do universo não deveria ser uma cardinalidade maior que ele. Já temos, então, um certo probleminha aqui para pensar sobre o universo. Mas se eu quero voltar aqui, quero ideias de onde que eu vou achar um conjunto cuja cardinalidade vai acabar sendo maior que qualquer uma dessas infinitas que tem aqui. Gustavo? O parset dos reais? O parset do reais é esse cara aqui. Se a gente já demonstrar que esse cara aqui é os reais, esse cara aqui é o parset. A gente demonstrou que posso substituir dentro do parset. Era a mesma ideia? Não, falei. Eu ia falar uma coisa que eu não sei se existe, né? Que é o parset grandão. Não, peraí, o que seria parset grandão? O parset já é não uma operação binária para falar de versão grande, certo? É uma operação unária. Ideias? Parset de quem? De n quadrado? A gente não viu que o n quadrado é a mesma coisa que o n cardinalidade? A gente viu isso? Parset n cross parset. Aí vai ser igual ao parset aqui. Isso vai acabar sendo igual ao próprio parset de n. A união deles. Se eu pegar a união desses caras aqui, a união grande no caso, demonstrei. Como vou pegar essa união? Posso falar, ok, tem uma sequência de conjuntos, o T0 é o n, e o Tn mais 1 é quem? Parset de Parset de quem? Tn. E eu quero pegar a união de todos esses caras aqui. E eu estou alegando que esse cara é maior ou igual em qualquer um deles. De qualquer um deles. Qual outra maneira de descrever isso? Se eu lembro um pouco de conjuntos, funções, relações 1. Tn igual interações. O parset aplicado N vezes nos naturais. Ok. Aqui é o mundo finito, vamos ver. Aqui é o começo do mundo infinito. Mas agora, se eu realmente demonstrar que esse cara aqui, vamos dar um nome para esse cara. Vamos chamar esse cara de A. Vamos chamar ele de A. Mas agora que eu percebi que esse cara, na verdade, é o maior de todos eles, vamos botar esse aqui. Pois é, o parset de A vai ser maior dele e o parset dele maior dele. Será que acabou? Não. Por quê? Que aí você pode unir todos eles. Se eu unir todos eles, vou achar Ok. Mas eu tenho esse processo de criar conjuntos cada vez mais finitos, sempre aplicar os powersets, pegar a união de tudo isso, pronto, novo conjunto maior de todos eles. E agora, powersets, pega a união toda e blá blá. Ok.
Quantos membros tem aqui? Aqui é o mundo finito, vou separar aqui. No vazio? Sim, quantos membros tem aqui? 3 ou 4? Decidam. Logo. Então, 3. A gente não viu que o power é 2 elevado a n? Certo? Aqui tem 2 membros, então aqui vai ter quantos? 4, certo? Por que tanta dúvida? Ok. Vou supor que é por causa da festa de amanhã. Não faz muito sentido. E o próximo? 2 elevado a 4. Seria, na verdade, ok, depois dele então seria o quê? Quais números são aqui? Vamos lá. É o 0, certo? É o 1, aqui o 2, depois foi quem? O 4. E agora? O 16. É o 16, ok. E depois? Muito grande. Quão grande? Ok. Por quê? Qual número seria aqui? 2 elevado a 16. Sim, cuidado. É 2 elevado a 2, blá, 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 ok? Grande observação, e super óbvia, entre esses carinhas aqui, tem conjuntos que têm cardinalidade estritamente dos dois. Já aqui não tem, obviamente. Aqui não tem, mas já daqui para cá, tem conjuntos que têm cardinalidade maior que esse e menor que esse. Desculpa, estou aqui. Maior que esse e menor que esse. Exemplo de um conjunto desses? Obrigado. 1, 2, 3. É um conjunto que tem uma cardinalidade estritamente dessas duas. Faz sentido isso? Grande pergunta. Será que aqui tem algum conjunto que está entre esses? Será que então, se eu tenho a primeira pergunta seria já sobre aqui. E essa pergunta foi uma das maiores perguntas que foi surgida lá. É chamada Continuum Hypothesis. Continuum é apelido para essa cardinalidade aqui. A gente fala esse é o continuum. Por quê? Porque tem a mesma cardinalidade do R e consideramos o R para ser a reta contínua e tudo mais. Então, a hipótese do contínuo, talvez assim em português, está alegando que não tem nenhum conjunto estritamente esses dois. Posso escrever assim isso. Para todo x há um subconjunto dos reais, infinito, ok? X ou ele é coinúmero com os naturais, ou ele é coinúmero com os reais. Não estou falando que é o caso, mas é o que essa grande pergunta está perguntando. Ou seja, objetivo, desafio. Acha um subconjunto dos reais que ele é realmente menor em cardinalidade dos reais e realmente maior que a cardinalidade, que não é contável. Acha um incontável subconjunto dos reais que tem cardinalidade menor que os próprios reais. Os racionais não servem, procurem ver porquê. Os transcendentais não servem, procurem ver porquê e tudo mais. E a generalização dessa, a contínua hipótese generalizada, um segundo, está alegando isso sobre qualquer conjunto infinito A. Para qualquer conjunto infinito A, não existe um conjunto com cardinalidade estritamente dentro do A e o power de A. Nesse sentido, se a gente aceitar isso, isso é o caso, essa é uma peculiaridade, essa coisa, do mundo finito. O mundo infinito, assim que você aplica o power set, você não deixou nenhuma cardinalidade de onde você estava para a próxima. Sim, quem estava querendo falar, para terminar aqui, temos uma... Era? A ideia disso aí De o quê? é deixar um entre N e PN. Qual seria? Na demonstração dessa... Uhum. Aí a gente pegou um testemunho que era o desão. Aham. Pega esse conjunto sem o desão. Aí você tira o testemunho. Qual seria a nova? Mas, ok, se a gente trabalhar um pouco mais aqui, é meio óbvio que se tenho, mas pense nisso, se eu tenho um conjunto infinito A, e eu tenho um Azinho nele, qual seria a cardinalidade do A se eu tirar fora um cara dele? Vai continuar a mesma cardinalidade do A, é meio óbvio perceber isso. Ok, o Plicker
tem a ver com essa pergunta que vocês estavam perguntando aqui sobre o quadradinho. E estamos no ano, se não me engano, é 1877. Eu vou ver isso no Plicker, onde Cantor manda uma carta para o Dedekind. E ele fala o seguinte: consegui demonstrar que o 0,1 elevado ao quadrado é com o número a 0,1. E esse foi o desafio que vocês tinham para trabalhar. Na verdade, na carta dele foi elevado a n, mas vamos simplificar um pouco. Consegui uma objeção entre aqui para cá. E seria o seguinte, prestem atenção nessa objeção aqui. Minha função vai receber dois números entre 0 e 1. E vai fornecer um número aqui, ela precisa ser objetiva. O Cantor falou o seguinte: então, me dê esses dois números e escolhe para cada um deles a expansão decimal dele. Vamos dizer que você pegou o Azinho e o Bzinho. Okay? Esse é o parzinho que você... Esse cara, então, está aqui dentro. Ou seja, o A é R$1 aqui dentro e o B é R$1 aqui dentro. Mas agora pega a expansão decimal desse cara aqui. Eu vou escrever ela assim. E pega a expansão do outro cara. Tá. Ok? Exemplo, se você pegar o 1 sobre 2 e o 1 sobre 3, a partir do 1 sobre 2, você vai chegar com a expansão. Pronto, aqui você tem já duas opções. E o Cantor tomou cuidado com isso. Ele falou que pega essa que evita essa que termina em infinitos zeros. Exceto se for o próprio zero, nesse caso pega essa. Mas caso contrário, prefere a outra. Então qual vai ser aqui? Isso. Então aqui tenho essa. E o 1 sobre 3 vai para onde? Isso. E para onde que eu preciso associar isso? Para que tipo de coisa? Vamos alguma ideia agora qual seria? 0, 4, 3, 9, 3, 9. Certo. Tap, tup, tap, tup, tap, tup. Ok? E o Plicker está perguntando qual foi a resposta de Dedekind. E as opções aqui, Plickers. Como é? Não entendi, escreva outra carta. Eu acho que é uma das opções. Ok, a primeira eu vou falar oralmente, vou falar só a primeira palavra aqui. Maravilhoso. Deveria ter pensado nessa coisa, estava tentando também demonstrar isso. Primeira opção. A B é nice try. But wrong. Okay. Tem um erro, não dá. O segundo é pare de encher meu saco. Essas coisas de infinidade são coisas doidas. E não faz sentido nenhum. E o D é que não respondeu nada, porque estava puto. Como falamos... Eu preciso de ajuda aqui, nunca lembro como é em português isso. Hold grudge. Sabem o que é isso? Grudge. É grande ou grande? Eu fiquei confuso aqui. Não, é quando você, de propósito, não está na mesma mesa e fala: ei, fale para Carlos, me dê o sal. Porque tem uma coisa, tipo, quando você está calado realmente e não quer falar com... Como é? Talvez, não sei. Enfim, as quatro são possíveis. Eu quero explicar por quê. Tá, vamos voltar primeiro, eu vou fechar com a resposta. Queria saber quem é esse cara aqui. O Dedekind? O Cantor? Não, o Dedekind. Vamos lá. Vamos voltar. Carlos, Matheus, Pedro, Caio, Gustavo, Danilo
Maria Juliana, ok, todo mundo quase acertou. 1, 7, 0. Eu não falei quem foi. Ok, tinha muitos matemáticos que tinham essa atitude para Cantor, que essa coisa é doida, que coisa tem infinidades diferentes, não faz sentido nenhum, como você vai comparar infinito resultado? No início, depois calaram muito sua boca e aprenderam. Dedekind estava muito na galera, ajudou muito Cantor, eles trabalharam muito juntos com muitas correspondências, várias coisas que a gente fala Cantor, na verdade, deveriam ser Cantor Dedekind. E em algum momento ele ficou puto realmente com o Cantor, porque ele percebeu que ele não estava incluindo ele em umas publicações assim. Aí ele percebeu que ele estava perdendo poucos créditos que ele merecia sobre essa coisa. Mas essa carta aconteceu antes desse momento. E a verdade é que ele realmente percebeu um erro aqui. Isso não significa que isso não é válido. Acontece que é válido. Para cada N até. O próprio cubo tem a mesma quantidade de membros com apenas uma arasta, o n-dimensional cubo também. Só que essa demonstração tem um erro que precisamos corrigir. Óbvio, qual é o erro aqui de Cantor? Óbvio, moral de história é que não precisamos ter medo de errar. Cantor está errando também, né? Então, a ideia é errar cada vez menos e aprender errando. Até segunda-feira.